Saudações caríssimos daquilo de Jacinto, e hoje eu trago mais uma aula, e desta vez sobre o razão. Este conteúdo irá lhe agregar algum valor. Você vai aprender como se movimenta o razão, quais são as regras de movimentação das contas. Por isso eu lhe peço que não fique com este material, que por sinal é muito importante para estudantes e profissionais das ciências contábeis. Compartilhe com mais amigos eh, que gostariam de ter este material. Subscreva no nosso canal e ative o sininho para que, quando nós publicarmos outra aula, o YouTube vai lhe recomendar a nossa aula. O razão, na verdade, é uma representação esquemática representada por um T, como vimos aqui na nossa folha de cálculo do Excel. E o razão, ela serve para o registro dos fatos patrimoniais de uma determinada entidade. Os fatos patrimoniais, na verdade, é tudo que acontece em uma determinada empresa, mediante a atividade econômica da empresa. Se a empresa vende, se a empresa compra mercadoria, estes factos são registrados no razão da empresa. E na contabilidade, à nossa esquerda, à minha esquerda nesse caso, temos D significa débito e C significa crédito. Em contabilidade financeira, D significa entrada e C significa saída, ou seja, débito é entrada e crédito é saída, para a contabilidade financeira. Porque na contabilidade bancária, o C significa entrada e o D significa saída. Mas aqui estamos a nos referir da contabilidade financeira. Nos débitos, nós encontramos os bens e os direitos. Os bens e os direitos representam um ativo para a empresa. A débito registrado os bens, que é tudo aquilo que a empresa adquire com finalidade de obter, trazer um benefício econômico para a empresa, e os direitos está relacionado com aquilo que a empresa tem a receber de terceiros, clientes nesse caso, e estes dois elementos representam um ativo para a empresa. O ativo, na verdade, é tudo aquilo, ou melhor, é constituído por bens e direitos que a empresa espera que traga algum benefício econômico para a empresa. E no crédito nós temos as obrigações. Obrigações que fazem parte do passivo. As obrigações, na verdade, é tudo aquilo que a empresa eh, é tudo aquilo que a empresa eh, deve cumprir com terceiros, como, por exemplo, as dívidas que a empresa tem com o Estado ou as dívidas que a empresa tiver com os fornecedores. Ou seja, a empresa tem a obrigação de pagar estas dívidas e tem o direito de receber as dívidas dos seus clientes. Ou seja, bens e direitos fazem o ativo e as obrigações do passivo. É bom que entendamos esta parte para facilitar na compreensão das regras de movimentação das contas. E segundo a regra de movimentação das contas, as contas do ativo, que é representado por bens mais direitos, por regra, elas debitam-se. Por regra, elas debitam-se. E
As contas do passivo, ou seja, das obrigações, elas creditam-se. E podemos colocar uma conta do ativo, por exemplo, conta 21 compra, conta 31 cliente, conta 11 imobilizações corpóreas, conta 43 depósito à ordem, conta 45 taxa e outras contas que fazem parte do ativo. Estas contas, por regra da contabilidade, debitam-se. E as contas do passivo, como a 32 fornecedores, a 34 Estado, por exemplo, a 33 empréstimo, por exemplo, 51 e tal, estas contas, por regra, creditam-se porque são contas do passivo. Nós temos um exemplo, alguns factos patrimoniais que nós vamos aqui registrar no razão da empresa para vermos como é que se movimentam as contas no razão. Outra regra da contabilidade: os débitos devem ser sempre iguais aos créditos. Ou seja, se a empresa fizer um movimento a débito, o valor que tiver nos débitos deve ser igual ao valor que tiver no crédito. Regra de movimentação das contas. Vamos a um simples exercício. Temos aqui alguns fatos patrimoniais. Empresa gestante limitada, estamos aqui a dizer que a empresa pertence ao regime geral em sede de IVA e a taxa geral para as empresas que estão no regime geral do IVA é de 14%. Bom, aqui não é uma aula sobre o IVA, tá? Não vamos aprofundar muito sobre o IVA, depois faço uma aula sobre o IVA. E a atividade econômica da empresa é a venda de bens alimentos. É importante que saibamos primeiro qual é a atividade econômica da empresa para que os fatos patrimoniais sejam registrados no razão da empresa de forma correta. Primeiro passo ao se fazer é saber qual é a atividade econômica da empresa para que possamos separar o que é existência e do que é imobilizado. Aqui diz que a empresa, por exemplo, podemos colocar aqui no dia 1 de março de 2023, a empresa tinha um saldo inicial de 20 milhões de dólares. Ou seja, no razão, como nós falamos, a débito é registrada as contas do ativo e o saldo inicial está em banco, saldo inicial em banco, é de 20 milhões de contas, ou seja, esse é o valor que está no banco da empresa. Se é banco vai, passar publicidade ou um outro banco qualquer. Ao fazer o registro dos factos patrimoniais, eu já tenho aqui estas razões abertas para que a aula não seja muito extensa. Por ser um saldo inicial da empresa, deve ser registrado a débito na conta do banco. E aqui a empresa tem um saldo inicial de 20 milhões de yuans. Este é o valor que tem no banco. E no dia 10 de março de 2023, a empresa comprou mercadoria no valor de 4 milhões de yuans a mais IVA pronto pagamento. Ou seja, a empresa comprou uma mercadoria e pagou a mercadoria. Quando vem a descrição a pronto pagamento, quer dizer que a empresa pagou esta mercadoria. Só que aqui, a empresa pagou a mercadoria
de 4 milhões de kwanza mais o valor do IVA. É necessário a gente calcular o valor do IVA. Vou contabilizar aqui para facilitar o show. O valor da mercadoria foi de mercadoria, o valor da compra, nesse caso, compra da mercadoria, foi de 4 milhões de kwanzas. Nós precisamos, né, mercadoria, mais IVA. O IVA, como falamos que o IVA, essa empresa do regime geral é sede do IVA, o IVA é de 14%, quer dizer que a empresa está a comprar numa outra empresa do regime geral. Então, vamos fazer 4 milhões vezes 14%, que é a taxa geral do IVA. Vamos ter o IVA de 560. Precisamos saber, na verdade, quanto é que a empresa pagou, que é o valor da mercadoria mais o valor do IVA. Vamos ter os 4 milhões, pegar 4 milhões e 560, mas é bom que a gente calcule mesmo para que se compreenda. Ou seja, o valor da mercadoria é de 4 milhões, o valor do IVA é de 560. E o valor da mercadoria mais o IVA é de 4 milhões e 560. Aqui estamos a assumir que este IVA é dedutível. Por aqui, nem todo IVA suportado é dedutível. Mas aqui estamos a querer dizer, estamos a assumir que este IVA, todo ele é dedutível. Repito, esta não é a aula do IVA. Posteriormente farei uma aula sobre o IVA. Se a empresa comprou mercadoria no valor de 4 milhões de kwanzas, por regra da contabilidade, a mercadoria, ou melhor, a compra da mercadoria deve ser registrado primeiro numa conta 21.2, que é compra de mercadoria, que é o valor sem o IVA. Vou apagar essas fórmulas que eu já tenho. Sem o IVA. E, por sua vez, nós aqui dizemos que esta compra a empresa pagou com o IVA. Se pagou com o IVA é porque no banco da empresa saiu 4 milhões 560. Vamos colocar aqui. Essa é a primeira operação. 4 milhões 560. Bom, aqui tem alguns números à frente dos números. Por quê? Porque, na verdade, são os números de ordem. Ou seja, à medida que nós vamos lançando determinado facto patrimonial, um determinado facto patrimonial, nós vamos adicionar um número de ordem para facilitar na análise, caso fizermos uma operação, melhor, um lançamento de forma errada, podemos fazer uma análise, uma pequena auditoria e procurarmos onde é que está o erro. Algo que eu não falei, os 20 milhões por ser saldo inicial, colocamos aqui um SI que significa saldo inicial. Continuando, a empresa pagou a mercadoria com IVA. E estamos aqui a dizer que todo este IVA que a empresa suportou é dedutível. Então, nós vamos registrar na conta do IVA dedutível, que é a conta 34.5.2.1. É só consultarem o Plano Geral de Contabilidade angolano e confirmarem estas coisas. E o IVA foi na verdade os 4 milhões vezes 14% do IVA. Temos os 560 do IVA. E aqui está registrado a primeira operação. Bom, como falamos no princípio, no razão, e na primeira introdução do razão, os débitos, por regra da contabilidade, os débitos devem ser iguais aos créditos, quando faz parte do mesmo facto patrimonial. E estes registros que fizemos agora faz parte do mesmo facto patrimonial do dia 10 de março. Porém, se virmos os 4 milhões 560, que é o crédito, é igual à soma dos dois débitos. 4 milhões mais os 560 mil kwanzas. Assim está registrada a primeira
operação. Ah, na segunda operação, a empresa vendeu mercadoria de 5 milhões de kwanzas a pronto pagamento. Sempre que vier essa expressão PP, significa também pronto pagamento, ou seja, a empresa vendeu e recebeu o dinheiro do seu cliente. Então, o registro a se fazer, para quem está a aprender a contabilidade agora, é fazer o registro do proveito, porque se a empresa vendeu a pronto pagamento é porque entrou dinheiro na conta da empresa. Só que esta foi uma venda com IVA. Se venda com IVA porque a empresa é do regime geral, como já falamos, que foi uma venda da mercadoria. E a venda da mercadoria foi de 5 milhões de kwanzas. E ele calculou logo o IVA, que foi, na verdade, os 5 milhões de kwanzas vezes os 14% do IVA. Aqui já não é mercadoria, que é a venda. Uma nota. Na compra, o IVA é dedutível. Ou seja, o IVA liquidado na compra, que é todo ele dedutível, deve ser registrado a débito, porque nem todo IVA suportado é dedutível. Mas aqui estamos a assumir que este IVA que a empresa suportou é dedutível. Repito, não é aula sobre o IVA. Mas na venda, o IVA é liquidado. Ou seja, na compra, o IVA é dedutível, resiste a débito, ou resiste-se a débito, e na venda, o IVA é liquidado e resiste-se a crédito. E depois do final do mês, faz o apuramento do IVA. Como é que se faz o apuramento do IVA? Embora que não é uma aula sobre IVA. Se o IVA liquidado na venda for superior ao IVA dedutível, a empresa terá um IVA a pagar ao Estado. A empresa vai pagar a diferença ao Estado. Se o IVA que a empresa suportou que é dedutível for maior que o IVA que a empresa liquidou nas vendas, então a empresa vai ter um IVA a recuperar do Estado. Depois farei uma aula específica sobre isso. Então, aqui diz que a empresa vendeu mercadoria, só que aqui tem um porém, que havia custado. Então, aqui tem duas formas de se registrar. Primeiro, vamos registrar pela venda e depois pelos custos das mercadorias vendidas. E pela venda, registra-se a crédito o valor de 5 milhões de kwanzas, que é o valor que está a sair da mercadoria, 5 milhões de kwanzas, porque a venda representa, na verdade, um, uma saída de mercadoria na empresa e registramos na 61.3 porque é uma conta de proveito e as contas de proveitos, classe 6, acreditam-se pelos aumentos. Como a empresa comprou com IVA, é porque ao sair os valores no banco da empresa, não saiu apenas os 5 milhões de kwanzas, saiu os 5 milhões de kwanzas mais os 700 do IVA. Então, nós vamos colocar aqui 5 milhões e 700 mil kwanzas, que na verdade é o valor que saiu do banco da empresa. E por sua vez, vamos creditar o valor do IVA, porque o IVA na venda é liquidado. E a conta ou a subconta a registrar é a 34.5.3.1. IVA liquidado nas operações gerais. Por ser a operação 2, então nós colocamos o movimento 2 para facilitar a análise ou na pequena auditoria. Vamos colocar o valor do IVA, também podemos calcular a partir desta folha de Excel, vai ser 5 milhões vezes 14%.
Vamos ter os 700 mil quando é do IVA. Se virem, o registro da venda já está feito. Ou seja, os créditos igual ao débito. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Não, não é crédito. Não é crédito. Não é crédito. Isso é como uma confusão. É débito, por exemplo, a empresa está a vender a pronto pagamento é porque está a entrar dinheiro no banco da empresa. Assim é que está correto. É débito, entrada de valor vai ser os 5 milhões mais o valor do IVA. Tem que estar correto. Se vermos os créditos, regra da contabilidade, os créditos é igual ou deve ser igual ao débito. 5 milhões 700 mil e temos 5 milhões 700 mil. Só que neste fato patrimonial, a mercadoria que a empresa vendeu custou 4 milhões de kwanzas. Aqui nós precisamos registrar o valor do custo das mercadorias vendidas. Isso quer dizer que a empresa utiliza um sistema de inventariação. Existem dois sistemas de inventariação: o sistema de inventário permanente e o sistema de inventário intermitente. Eu farei uma aula, perdão, sobre os sistemas de inventariação. Por ser um custo, devemos registrar o valor do custo numa conta de custo, classe 7. As contas de custos debitam-se pelas diminuições. E o valor do custo é de 4 milhões de kwanzas. Nós vamos debitar os 4 milhões de kwanzas. Como é o custo das mercadorias vendidas, vamos creditar na conta 26, que é a conta de mercadoria. Assim está feita o registro desta operação. Venda da mercadoria no valor de 5 milhões de kwanzas a pronto pagamento mais IVA, que havia custado 4 milhões de kwanzas. No dia 17, a empresa adquiriu um computador. Para se registrar esse valor, ou melhor, esta operação, ou este facto patrimonial, é necessário levar em conta a atividade econômica da empresa. A empresa vende bens alimentares. A empresa vende bens alimentares é porque o computador não é considerado como existência, mas sim imobilizado. Porque as existências, que são as mercadorias, a empresa adquire com finalidade de serem vendidas e as empresas esperam que estas existências permaneçam num período inferior a um ano, diferente dos imobilizados. A empresa adquire os imobilizados com o objetivo do mesmo trazer benefício econômico para a empresa e a empresa espera que o mesmo permaneça num período superior a um ano. Já tem uma aula no canal sobre o inventário. Quem quiser aprender mais sobre estes pontos que aqui falei, pode ir ao canal e ver a aula sobre o inventário classificado. Abordo com mais detalhes estes assuntos. Bom, aqui foi na compra de existências. Aqui foi a venda da mercadoria. E aqui, vou fazer assim, copiar aqui, copiar aqui e aqui. Vamos copiar aqui. E aqui é um imobilizado. Imobilizado. Vou colocar aqui, imobilizado. Nós precisamos saber quanto é que a empresa pagou para esse computador e também comprou com um IVA. E foi a prazo. O valor do imobilizado foi de 200, ou melhor, 200, assim que está correto, e 30 mil kwanzas. O valor do IVA é de 32.200. Para verem a fórmula, fizemos os 230 mil vezes 14%, que é a taxa do IVA nas empresas do regime geral,
E aqui temos a soma entre o valor de imobilizado mais o valor do IVA. Tá aqui, valor de imobilizado mais o valor do IVA. Aqui temos o valor de 262.200. Aqui é aquisição de imobilizado. Imobilizado. Como é aquisição de imobilizado, a contabilização é feita também nas contas, ou melhor, é feita nas contas de imobilizado. E esta é a operação 3. Como por ser um computador, então nós vamos registrar numa subconta da conta 11, imobilizações corpóreas, que faz parte da classe 1 do PGC Angolano, meios fixos e investimentos. E o valor do computador foi de 230.000 quase. Este é apenas o valor do computador. Só que o valor deste computador, melhor, a empresa pagou com IVA. Então, nós precisamos calcular o IVA. Estamos aqui a assumir que todo o IVA é dedutível. Vamos fazer os 230 vezes 14 e temos o valor do IVA. Por ser na compra, o IVA é dedutível, porque estamos a assumir que todo este IVA é dedutível. Como já falei no princípio, nem todo IVA que a empresa suporta é dedutível, mas aqui estamos a assumir que todo IVA é dedutível. Agora, aqui tem um porém. Esta aquisição do computador foi a prazo, ou seja, a empresa não pagou este computador. Se a empresa não pagou este computador é porque tem dívida com o fornecedor. Mas, por ser um imobilizado, a dívida que a empresa tem não é registrada na conta do fornecedor, que é 32. Da conta 32 é registrada a compra a prazo, mas apenas de existência. E esta aquisição é de imobilizado. Por ser de imobilizado, então, nós vamos registrar numa conta 37.1, que é, na frente da conta, outros valores a receber e a pagar. Esta é uma conta de natureza devedora e de natureza credora, ou seja, uma conta do ativo e também uma conta do passivo. E vamos fazer o quê? Vamos creditar, porque aqui temos dois débitos. Então, os débitos, como falamos no princípio, deve ser igual aos créditos. Creditar vai ser 230.000 mais 32.200 quantos? Melhor, 32.200 quantos? E vamos ter o valor da dívida que a empresa tem com este imobilizado. Certo? Aqui estamos a querer dizer que a empresa tem esta dívida com a compra deste computador. Porém, nós na primeira ou na segunda operação fizemos a compra e registramos na conta 21. Quando a empresa está no sistema de inventariação, o saldo da conta 21 é transferida para a conta 26 a débito. O que quer dizer? Depois, no final do ano, quando a empresa estiver a fazer a inventariação, a empresa vai saldar a conta 21. Por quê? Porque a conta 21 é uma conta de passagem. No final do ano, essa conta não pode ter saldo. O que deve se fazer, por regra, é creditar na 21 para anular a conta e podemos fazer transferência da conta que podemos colocar 4. Podemos fazer a transferência da conta 21 para a conta 26. 4 milhões de kwanzas. Por regra, é isso que se faz. Por regra, é isso que se faz na contabilidade. 4.
regra, isso que se faz na contabilidade. O saldo da 21 deve ser transferida para conta 27, mas aqui poderíamos ter outros movimentos, e assim sabermos, na verdade, o valor do saldo que terá a conta 26 no final do ano. Mas este é um outro tema que poderemos falar no próximo vídeo, quando estivermos a abordar sobre o sistema de inventariação. Espero que esta aula possa lhe agregar algum valor. Não se esqueça de compartilhar esta aula com os teus amigos, familiares, para que possam também aprender as regras de movimentação de contas e ativem o sininho e subscrevam no canal para não perderem todas as novidades que vamos disponibilizar no nosso canal. E também farei uma aula sobre o encerramento de contas para que os estudantes, os profissionais da contabilidade que têm dificuldade em encerrar as contas possam aprender de forma fácil como é que se faz o encerramento das contas. Muito obrigado.